Fala pessoal do canal, Professor Rafa aqui com vocês e dessa vez eu vou fazer o vídeo um pouquinho diferente do que a gente estava acostumado, tá? Quando tiver questões que eu tenha que escrever muito, ao invés de eu ter que ficar escrevendo e a minha letra ficar feia, porque a minha letra já não é aquela beleza toda, então eu vou ler a questão, vou colocar a resposta, só que a resposta vai estar digitada, tá? Então, a partir de agora, eu vou dar um print na resposta e vou colocar aqui para vocês ela pronta, tá bom? E aí a gente faz a leitura dela junto. Vamos tentar fazer assim? Bora então, vamos resolver os exercícios da página 289 da apostila do nono ano, apostila 2 do ângulo, tá bom? Vai lá, galera, valeu! Então, vamos lá. Eu deixei esse fundo branco aqui que é mais fácil para eu colocar as questões. A primeira questão, ela traz essas duas tabelas aí. Repare que as tabelas estão organizadas em intervalos de classe. E na primeira pergunta, ele pergunta exatamente isso. Qual é a diferença entre os intervalos de classe apresentados nas duas tabelas? Bom, na tabela 1, os intervalos de classe são fechados à esquerda e à direita, ou seja, no limite inferior e superior. Na tabela 2, apenas é fechado no limite inferior, à esquerda. Então, essa é a principal diferença entre os intervalos de classe. Exercício 2. Marcos ganha 3,5 salários mínimos. Qual das duas tabelas é a mais adequada para representar esse salário? Resposta: na tabela 2, pois na tabela 1 não há como considerar valores entre o limite superior e entre o limite inferior do próximo intervalo. Então, veja, 3,5 não está englobado nem no primeiro e nem no segundo intervalo da tabela 1. Repara aí, então, ok? Pergunta 3. É possível determinar a moda desse conjunto de dados? Não é possível, tá? Nem aonde ela se situa. Então, veja só. Ah, mas o intervalo de 3 a 5 tem mais elementos. Tem mais elementos, só que eu não sei falar qual daqueles elementos se repete bastante. Eu posso ter cada elemento aparecendo uma única vez. Enquanto que, de repente, no intervalo de cima, que tem 6 elementos, 6 empregados no total, poderia ser todos ganhando o mesmo valor. Mas eu não tenho essa informação, então não é possível determinar a moda, ok? Exercício 4. A mediana está em qual intervalo da tabela 2? Veja, ele pergunta em qual intervalo está, e isso é possível determinar. Lembre, achar a mediana é achar o ponto central dos nossos dados. Então, é aquele ponto que divide 50% para baixo, 50% para cima. A mediana, então, ela tem que ser esse ponto central. Se a gente tem uma tabela com 120 elementos, o ponto que vai estar no meio é o 70º elemento, ou seja, o elemento número 60. Bom, o elemento número 60, ele é a metade dos dados. Então, a gente poderia colocar uma resposta assim. A mediana seria a média entre o 70º e o 71º elemento, porque a gente tem quantidade de pares, então a gente tem que tirar a média aritmética dos dois elementos que ficam lá no meio, tá? 60 é a metade dos dados, que é 120. Então, 60 estaria no intervalo de 5 a 7. Veja que os nossos dados já estão organizados em ordem crescente de salário. Então, a gente poderia ir somando os salários total dos empregados. 6 mais 36 já daria 42. Mais 30, mais 30 já daria 72. Passaria o 60. Então, eu posso afirmar que o 60 está no intervalo de 5 a 7. Ok? A última pergunta em relação a essa tabela. É possível calcular a média dos dados da tabela 2? Justifique sua resposta. É possível, a gente ainda não viu como funciona isso, mas é possível sim. Então, daqui a pouco eu vou mostrar para você como se calcula essa média. Por enquanto, a nossa resposta vai ser só essa, ok? Beleza, vamos para o próximo exercício agora.
Está aí na tela, exercício 1, ele diz o seguinte: a Amostra Nacional por Amostragem, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD Contínua, de 2017, comparou dados da população entre os anos de 2016 e 2017 por faixa etária. Analise os dados registrados na tabela a seguir. Então aí a gente tem esses dados e comparar 16 com 17. Letra A. O que se pode dizer do tipo de intervalo de classe utilizado pelo IBGE para registrar esses dados? Vamos lá, o intervalo de classe. Repare quais são as características que tem esse intervalo. Os intervalos são fechados nos dois limites, ou seja, de 0 a 3, ponto, de 4 e 5, ponto, de 6 a 9, ponto. Não há continuidade no limite de baixo, tá? Lembra lá, ó, eu já deixei o vídeo aí para vocês de como que funciona o intervalo de classe, tá? Então veja, eles são extremamente fechados porque não tem repetição do extremo de um limite para o limite de baixo, ok? Letra B. Todos os intervalos têm a mesma amplitude? Bom, claramente a gente vê que não na tabela, né? A amplitude varia. Há também intervalos abertos. O último, por exemplo, é um intervalo aberto, tá? Letra C. Houve aumento da população em todas as faixas etárias durante o processo considerado? Não. Algumas reduziram, tá? Então, simplesmente isso a resposta aí. Letra D. Qual foi o aumento percentual da população em um ano? Bom, então aumento percentual nós vamos fazer uma continha, tá? Essa continha é bem simplesinha, nós vamos ver a diferença aqui e eu vou fazer ela para vocês rapidinho. Aqui, letra D. Então eu tenho 206.883 menos 205.031, que é a diferença entre os 2 anos. Essa continha vai dar 1.582. Então, isso daqui é o aumento. Beleza? Tá certo. Então, quanto isso representa do ano de 2016, que é esse valor aqui? Então, vamos fazer a fraçãozinha de comparação. 1.582 representa quanto do 205.301. Fazendo essa divisão, a gente vai ficar no valor de 0,0077. Isso aqui é um número decimal. Para passar para porcentagem, eu multiplico por 100. Multiplicando por 100, desloca a vírgula 2 casas. 1, 2. Então, a vírgula vem para cá. Então, isso é 0,77%. Essa é a porcentagem que aumentou. Esse daqui é o aumento em número absoluto e essa daqui é o aumento em porcentagem. Também representa o aumento. Beleza? Tá lá então. Letra E. Pode-se dizer que o país tende a uma população mais idosa? Justifique sua resposta. Pega as tabelas, compara, olha o que acontece nas últimas faixas etárias, tira a sua conclusão. Resposta: sim, pois as faixas etárias maiores aumentaram. Você repara que as 3 últimas faixas etárias tiveram aumento. Então a gente pode dizer que sim, o país tende a uma população mais idosa. Beleza? Deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe essa informação. Valeu, galera. Tchau, tchau.